A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. Glória a Deus. Eu quero meditar com vocês aqui no livro de Abacuque, no capítulo 3. Glória a Deus. E o versículo 2, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Glória a Deus. O tema de hoje que eu quero colocar para vocês é sobre avivamento. Glória a Deus. Eu acho que é um tema que a igreja tem buscado e orado durante muitos anos. E hoje nós vemos algumas cogitações sobre alguns cultos, em alguns lugares, e que aparentemente se mostra como que fosse o começo de um avivamento. Mas eu quero iniciar essa mensagem dizendo o seguinte: a Bíblia diz que Deus, por certo Deus, não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus profetas. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero dizer aos irmãos que nessa oração do profeta, eu quero destacar alguns pontos que ele fala aqui, quando ele ora, pedindo ao Senhor para avivar a obra. E quero citar uns pontos também que o Senhor Jesus ele tem também tocado no Espírito, o Espírito da graça, tem mostrado também para mim. Aqui, o capítulo 3, versículo 1, diz assim: Ouve, Senhor. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Glória a Deus. E temi. Antes de ele pedir ao Senhor para avivar, ele diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Glória a Deus. A experiência que ele tem com Deus, aleluia, no que ele, glória a Deus, o levou a fazer essa oração, eu acredito que não foi algo comum, porque desde o princípio nós observamos que Deus, para falar com qualquer que seja o servo dele, ele chega de várias formas, mas nas formas que ele chega, ele primeiro chama a atenção do homem para o estar em obediência, em sintonia com ele, com a sua palavra, com o propósito dele. Quando ele chama Moisés, o que ele faz? Ele aparece numa sarça ardente que queimava, porém não se consumia. Amém? E queimava e não se consumia a sarça. E Moisés, curioso, quando ele vê que o fogo está queimando e aquela chama ardendo na sarça não consome a árvore, ele vai devagar virando para olhar o que estava acontecendo. E aí ouve a voz do Senhor. Qual foi a voz do Senhor? Ele diz para ele: o que é? Fica lá, O lugar que você descalça os teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Glória a Deus.
Deus santo, Deus perfeito como Ele é, Ele por certo não levantará homem algum para fazer a sua obra sem que Ele o prepare primeiro, o convertendo, o fortalecendo sobre o propósito e depois de o preparar, o enviar. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Olha o chamado também na vida de Pedro. Como foi chamado na vida de Pedro? Hein? Ele já sabia que Pedro, como era, meio esquentado, sanguíneo, e ele vê todo o comportamento de Pedro. Pedro naquela euforia, aquela coisa toda, aquele emocionalismo, e quando Pedro diz que era íntegro, ele diz o que é Pedro. O que ele fala a Pedro? Pedro, ainda que o galo cante 3 vezes, antes ainda que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Glória a Deus. Antes, quer dizer, ele nega e o galo canta 3 vezes após. Glória a Deus. Foi o que o Senhor fez? Chamando ele a atenção para se corrigir. Entendeu? Que nós não devemos nos precipitar nas palavras, quer dizer, houve uma preparação, né? Um equilíbrio, estava curando a parte emocional. Pedro era muito afoito, muito. Eu faço, se for eu morro pelo Senhor, eu vou e morro mesmo. Você sabe o que ele estava dizendo. Então Deus não vai levantar um menino para fazer a sua obra. Glória a Deus, sem que ele o conserte, fechando as brechas, sem revelar a profundidade do propósito, aleluia, o avivando, glória a Deus, para poder o mandar, o enviar, entendeu? Tem que haver o quê? O conserto completo. Aí o que é que ele faz aqui? Ele ouviu a palavra e temeu. Por que ele temeu? Né? Glória a Deus. O que foi que o Senhor fez? O que foi que o Senhor disse a ele? Aí ele vai, depois que acontece isso, que ele temeu, ele com certeza, e aí ele desperta, é colocado no espírito dele, o despertamento para o avivamento, que é do Senhor que vem essa vontade, que o Senhor é um Deus vivo, o Senhor emana dele água viva, ele emana a vida dele, emana a vida da vida dele, porque ele é a vida da humanidade. Sem Jesus, glória a Deus, a gente mesmo bebendo água não fica completamente saciado. Sem Jesus, mesmo alguém comendo alguma porção de comida ou até manjares, ou a comida boa ou pouca, ou não, em grande quantidade ou em pouca quantidade, mas não é completamente alimentado. Jesus Cristo é a fonte. Ele criou o homem e só ele sabe alimentá-lo de forma, aleluia, adequada, eficaz. Aí o que acontece também? Na outra parte, ele ora. Depois que o Senhor faz o que fez com ele, ele temeu do que Deus fez. E nesse temor, ele agora é inspirado a orar por avivamento. Glória a Deus. E dentro dessa oração por avivamento, ele pede ao Senhor que na ira se lembre da misericórdia. Irmãos, nós vemos rumores de avivamento em alguns lugares, é maravilhoso, né? Avivamento aqui, avivamento ali.
Glória a Deus. Mas faltam algumas coisas que não está batendo para que realmente haja um avivamento genuíno. Primeiro, eu vou usar em falar a unidade da igreja com o seu noivo, com o seu Salvador. A unidade da igreja com o seu noivo. A igreja encontra-se dispersa, cada um buscando, segundo a palavra que ministra, o seu próprio proveito. Cada um se esforça pelo reino de Deus, porém dentro do seu espaço. Dentro do seu espaço. Deus quer que a sua palavra saia de dentro das quatro paredes. Deus quer que a sua palavra saia de dentro de quatro paredes. E a igreja está confinada a quatro paredes. Pode olhar. Tudo que a igreja faz é dentro de quatro paredes. Se é um evento evangelístico, é dentro de quatro paredes. Se é um movimento de avivamento, é dentro de quatro paredes. Ah, mas não foi assim. No começo, estavam todos em Jerusalém, no templo, orando, esperando. Isso foi o que o Senhor disse. Isso foi o que o Senhor disse na época que se fizesse. Não foi algo que Pedro decidiu, nem os apóstolos, não. O Senhor deu uma orientação, ficar na cidade de Jerusalém, mandou ficar orando. E eles ficaram orando até que o Espírito Santo veio e houve o avivamento. Glória a Deus. Amém? Então, mas hoje o Senhor quer que saia. Hoje o Senhor não quer a gente presa. O mundo está gemendo. O mundo nunca gemeu tanto, nunca precisou tanto da palavra de Deus como hoje. E a igreja está preocupada em encher os templos. A igreja está preocupada em pregar a salvação, trazendo só para dentro dos templos. E antigamente a igreja, quando foi levantada, ela ia buscar para trazer, para congregar. Ela tinha uma postura, ela pregava, cumprindo aquela palavra, ide e pregai. Ele diz, ide fazer das nações, batizando, né? Ide e pregai todas as nações, batizando, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mandou pregar. Glória a Deus. As pessoas, muitos ministérios enviam missionários, mas, aquela coisa, aquele gato pingado de vez em quando, né? A igreja não está saindo. Hoje a violência tem tomado as ruas, os comércios, as instituições, né, governamentais têm lutado, têm tido tempo para cogitar em como parar a igreja. Tem tido tempo para cogitar em parar a igreja. A igreja tem a unção que tem, o Deus que tem, o poder que tem, dando chance a governo se articular para vir contra ela, porque ela não está conseguindo ir até lá. Sabe por quê? Quando eles vão, eles sabem falar bem de política, né? Alguns ministros, não vou citar nome, sabe falar bem, aleluia, usa até a teologia para falar de política, mas não consegue revelar Deus para esse povo incrédulo. Você está entendendo? Porque os apóstolos eles estavam pregando com ousadia, cheio do Espírito Santo, eram ameaçados, eram presos e não paravam de pregar. Eles ficavam desesperados, querendo calar, e tinha que bater, tinha que matar para calar, porque quando eles abriam a boca sem medo, sem temor nenhum deles, aleluia, só temendo a Deus e obedecendo, eles tremiam, aleluia, porque pessoas se rendiam, mesmo através da perseguição. Os apóstolos pregavam, não queria nem saber, eles tremiam, eles tinham que, de qualquer jeito, parar a igreja. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Outro ponto também, a união da igreja.
A igreja pode fazer festa, a igreja pode jejuar, pode botar a igreja para jejuar, botar os irmãos para jejuar, os pastores para jejuar. Mas enquanto a igreja tiver, eu sou fulano de tal denominação, eu sou ciclano de tal denominação, aleluia, eu não vou citar nome para não ser, porque é antiético, a gente está citando as expressões de certos pastores e membros de algum ministério. Eu sou o quê? A gente não vem dizendo, eu sou cristão, eu sou um servo de Deus, eu sou um apóstolo, um pastor, um presbítero, ou um evangelista, ou uma missionária cristã genuína. A gente não vê isso, nada disso. A gente só ouve dizer, eu sou de tal, de tal, eu sou com orgulho não de ter o Salvador, mas de ter uma placa que defende. A igreja não vai poder ser avivada estando dentro de 4 paredes confinada, estando em divisão uns com os outros, apregando a cada um suas placas de maneira que se agridem até, um atacando o outro, um querendo ver o outro cair, um querendo ser melhor do que o outro. É assim que está esperando o avivamento, tem certeza? É assim que vocês estão esperando o Deus dos deuses, aleluia, trazer um avivamento e renovo para a igreja? Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Abacuque ouviu a voz do Senhor e temeu. E aí ele foi inspirado a rogar, a pedir ao Senhor um avivamento, que essa é a vontade do Senhor, porque ele sabe que a igreja morna, não tem como ele absorver e vomita. E a igreja desunida é uma igreja morna. A igreja que prega e vive só pela placa dela é orgulhosa, glória a Deus, presunçosa, avarenta, entendeu? A igreja que chama só para si, luta por si, é o reino de Deus, entre aspas, mas cada um por si. Tira isso, busca o Senhor, busca uma revelação de Deus sobre isso que eu estou falando. Amém? Então Deus, por certo, não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus santos profetas. Deus não está falando aqui que alguém é santo fora dele, não. Entendeu? Todos nós somos imperfeitos, porém, essa palavra que ele fala, os santos profetas, ele está se referindo ao que a obra de santificação que ele executou e executa no homem, e não aquilo que alguém vê e julga aparentemente, viu? Quem julga é Deus, quem capacita é Deus, quem manda e envia é Deus. Quem era Moisés? Já pesquisou quem era Moisés? Moisés foi praticamente uma pessoa que sentenciada à morte. Ninguém dava nada por Moisés. Moisés foi jogado dentro da água, dentro de um cesto betumado. Ninguém dava nada por ele. Acabou. Quem tinha esperança de Moisés ficar vivo? Não tinha, não. Mas vai o Senhor lá dentro do seu propósito, aleluia, e estende a mão e resgata ele. Olha como Deus tem propósito, como é. Aleluia, não existe, não existirá avivamento sem que cada um cumpra o propósito de Deus e não o propósito de cada um, que cada um quer para si, certo? Tem que se cumprir o propósito de Deus. E se o propósito de Deus é os pais converter os filhos se converter aos pais, se o propósito de Deus é os pastores se converter uns aos outros, amém? Se o propósito de Deus é o povo se humilhar e perdoar uns aos outros, parar de ser acusador uns aos outros, aleluia, aí então, depois de se arrepender, pode clamar por avivamento e o Senhor ouvirá. Glória a Deus.
Que Deus abençoe e que essa palavra seja aplicada em cada coração. E para poder eu concluir, glória a Deus, eu quero dizer a você, escuta toda a terra a voz do Senhor e a vossa alma viverá. Deus abençoe com vitória, em nome de Jesus.